Queridos, nessa noite, vários irmãos da nossa igreja estão de férias, estão gozando de férias, então eles estão viajando e por isso alguns presbíteros, até diáconos, oficiais da igreja, irmãos, eles estão ausentes do nosso culto. Inclusive o pastor Dal, ele está aqui conosco hoje, mas ele mesmo disse, é como se não estivesse, porque ele está também tentando tirar alguns dias de descanso, de férias, nesse mês de janeiro, mas como ele estava por aqui por perto, ele veio aqui, mas vai estar apenas participando do culto conosco, assistindo toda a programação. E nós vamos agora abrir a palavra de Deus em João capítulo 13. Nós já falamos aqui inicialmente, nós lemos aqui o texto de João 4, versículo 24, versículos 23 e 24, onde fala sobre adoração. E muitas vezes a gente confunde e acha que a adoração é apenas quando cantamos a Deus. Mas há uma diferença muito grande entre louvar e adorar. Quando louvamos a Deus, nós fazemos elogios ao Senhor. Mas quando o adoramos, nós entregamos todo o nosso ser à presença dEle. E é interessante que Jesus disse nesse texto de João 4, 23 e 24, que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A gente, antes de ler o capítulo 13 de João, a gente vai começar a pensar um pouco o que significa essa palavra de adoração. Colocar o pedestal, né? Ok. Nós vamos tentar entender o que significa essa palavra adoração. Eu estive olhando lá no original grego, a palavra adoração significa, ela é proskinel, é essa palavra que aparece lá. Proskinel em grego significa ajoelhar-se. Você vai adorar ajoelhando, colocando-se à mercê de alguém que é superior a você. Então, nós costumamos dizer que a adoração é mais do que um ato de louvor. A adoração é um estilo de vida. Quando eu estou me ajoelhando perante Deus, reconhecendo a grandeza e a superioridade dele na minha própria vida. E além disso, Jesus disse que o Pai busca esses adoradores. A única coisa que a Bíblia diz que o Pai busca são os adoradores. Para só para pensar, como é que pode um Deus todo-poderoso, que tem tudo ao seu redor, que tem todo o universo sob o controle das suas mãos poderosas, como pode Ele, com todo esse poder, precisar buscar alguma coisa? Mas a Bíblia diz que Ele está buscando diligentemente esses adoradores. Ora, se Deus está buscando, é porque há poucos. E quantos de nós, muitas vezes, precisamos aprender a adorar a Deus do modo como Ele deseja ser adorado? E o texto continua dizendo que o Pai busca tais adoradores que os adorem em espírito e em verdade. Que o adore com sinceridade. Deus busca adoradores que o adorem com o seu espírito e o seu coração pulsando no mesmo ritmo do coração de Deus. E às vezes a gente fica pensando, o meu louvor é bonito, o meu louvor é bacana, mas para pensar, queridos, se formos comparar o nosso louvor, a nossa adoração, com a perfeição do louvor e adoração, por exemplo, dos anjos, a gente sai perdendo. Então eu quero convocar vocês a entenderem comigo hoje uma nova dimensão da adoração. É nova para o nosso conceito, mas ela é antiga porque ela é a base daquilo que o Senhor entende como adoração. Nós vamos entender aqui que a adoração é a rendição de toda a nossa vida ao altar do Senhor. Agora sim, vamos ler o texto de João capítulo 13. Hoje, uma hora de ceia, no momento da última ceia do Senhor, a gente vai entender um gesto de Jesus.
que demonstra claramente qual o propósito de Deus na adoração. E você hoje vai sair daqui entendendo também qual o significado assim, mais profundo do que foi o sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. Está pronto para isso? Olha o que diz o texto, João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe dizia: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Meus amados, esse texto você conhece bem. Esse é o texto do que hoje se convencionou chamar de cerimônia de lava-pés, onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E às vezes a gente fica sem entender qual o significado dessa passagem. A gente fica sem entender o porquê que Jesus fez isso, o porquê que Pedro, principalmente, ficou abismado com aquele ato de Jesus. E o mais importante, qual o significado espiritual desse ato. A gente vai perceber aqui como o nosso Deus é grandioso, maravilhoso, e ele difere de todos os outros deuses que as pessoas andam inventando por aí. Então, por exemplo, para aqueles povos pagãos, idólatras, cada deus falso daquele obrigava os seus servos, os seus adoradores, a fazerem sacrifícios em honra dele, para aplacar a sua ira, para agradar ao seu coração. Todos os deuses faziam isso, os deuses falsos. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o único que ele próprio esteve disposto a usar aquela palavrinha que eu citei aqui no começo. Deus esteve disposto ao que outro Deus falso nenhum nas suas mitologias estiveram dispostos a fazer. O único Deus verdadeiro esteve disposto a se ajoelhar para alcançar o ser humano. Para pensar nisso. O único Deus verdadeiro, ele teve a disposição de querer se aproximar do ser humano. É igual uma criança muito pequena que você quer conversar com ela,
Para você poder falar com ela e ela entender você precisa olhar nos olhos da criança. E você que já é adulto, você que já é grande, você tem que fazer o quê? Você tem que se ajoelhar para poder falar com ela, olhar para ela de olhos nos olhos. E ter que falar numa linguagem que aquela criança entenda. O nosso Deus Todo-Poderoso, magnânimo em sua grandeza, Ele fez isso com a gente. Preste atenção no que essa passagem quer dizer. Ela tem um significado espiritual que a gente nem percebe. A gente vai entender melhor esse significado especial quando a gente for ler o outro texto que eu vou ler no final. Mas entenda uma coisa: o nosso Deus Todo-Poderoso havia criado toda a terra e os seres humanos para estarem vivendo e convivendo nessa terra. O plano de Deus é que o jardim do Éden, que era um tantinho de terra hoje lá no Iraque, mas aquele tantinho de terra, o plano de Deus era de que o homem, a partir dali, aprendesse a cultivar, aprendesse a criar os animais e expandisse tanto o Éden quanto a própria raça humana. Dali, daquele tantinho de terra do Éden, toda a terra seria como o Éden. Seria perfeita na sua plantação, seria perfeita em tudo, no seu clima. Esse era o plano original de Deus. Mas o pecado feriu esse plano. O pecado fez com que a humanidade, o ser humano, perdesse o foco daquilo que Deus queria. Então o que acontece? Com a queda do ser humano, com o Éden sendo agora vedado a sua entrada do homem, depois do pecado, a sua entrada do Éden foi vedada. Isso foi um ato de misericórdia de Deus. Porque se Deus permitisse que o ser humano continuasse no Éden, mesmo em estado de pecado, haveria corrupção naquele plano original de Deus. Então Deus vedou a passagem do Éden para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida. E dali comesse daquela árvore e perpetuasse o seu estado eterno de podridão por causa do pecado. Então, naquele ato de vedação do Éden, todo aquele plano de Deus não foi jogado no lixo, mas ele está em stand-by, ele está em espera, porque haverá um dia em que Deus restaurará o Éden nessa terra. Haverá um dia em que o próprio Deus vai estar fazendo com que a natureza esteja brotando, não mais com espinhos. As plantas vão estar brotando e elas serão viçosas como eram antes. Os animais poderão conviver uns com os outros. No milênio isso está prometido e vai se cumprir em nome de Jesus. Porque nós cremos naquilo que Deus promete. E Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. E é interessante que a gente vai percebendo, desde lá do Éden, Deus procurando o homem. Na criação do dia, Deus procurava o homem. E o homem já em estado de pecado, Deus chega para Adão, cadê você? Claro que Deus já sabia onde estava Adão. Mas Adão havia se escondido, porque ele sabia que havia pecado. Mas ali é Deus procurando o relacionamento com o homem. Você percebe que essa linha do próprio caráter de Deus vai sendo repetida ao longo da história. E a gente percebe aqui, em Gálatas, diz o seguinte, que no tempo adequado, no tempo certo, o Filho nasceu. O Filho nasceu em forma de humana. E é interessante a gente perceber o quanto em todo o tempo Deus procurando um relacionamento com o ser humano. Um Deus grandioso se abaixando, se ajoelhando para se relacionar com a gente. E aí você vai percebendo também como esse ato de lava-pés era um ato simbólico e espiritual. E como isso trouxe consequências fortes para a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Observe aqui nesse texto que estava já Jesus com seus discípulos na ceia, já estavam lá começando a se alimentar da ceia da Páscoa. E é interessante que houve uma discussão. Lá em Lucas 24, versículo 22, você vai perceber que os discípulos estavam discutindo entre si quem era maior.
Havia uma discussão ali de quem poderia ser maior no reino de Deus. E nesse contexto você vai perceber que essa discussão motivou Jesus a fazer esse ato. Era um novo ensino que ele estava dando para os seus discípulos. Ele estava não apenas falando, colocando teoricamente o assunto, mas ele estava demonstrando na prática o que era exercer a humildade. Naquele momento, ele então se levanta da mesa. A ceia naquela época, qualquer tipo de ceia, de refeição, não era uma mesa grande como essa. Era uma mesa geralmente redonda, do tamanho de uma mesinha de cabeceira, dessa que a gente tem em casa. Tinha, né? Hoje já não tem, quase não tem mais. Mas era uma mesa pequena. As pessoas que se alimentavam lá, qualquer tipo de refeição, inclusive na última ceia, eles não se sentavam em cadeiras. Eles colocavam no chão tapetes ou colocavam travesseiros ali, colocavam almofadas e se reclinavam naquelas almofadas. Então eles comiam daquele alimento, naquela mesinha pequena, reclinados, quase deitados. E era interessante que havia um costume lá no Oriente, ainda existe hoje lá no Oriente, de que o anfitrião da casa, o dono da casa que estava oferecendo a ceia, se sentava num lugar privilegiado, que era o meio daquela mesa. À sua direita e à sua esquerda sentavam-se pessoas que ele considerava mais próximas, pessoas importantes. E depois o restante ao redor da mesa. Tinha um prato só, grande, que ficava rodando ali no meio da mesa. E quando alguém queria pegar uma parte, rodava, pegava o que queria, depois pegava o outro. Enfim, era assim que funcionava na época. E estava ali Jesus sentado no meio porque ele era o anfitrião. A discussão era quem vai sentar à direita e à esquerda. Eram os mais importantes. Quem fosse sentar à direita e à esquerda, para eles era uma demonstração clara de quem era o mais importante no coração de Jesus. Por isso a discussão. Mas é interessante que Jesus, quando percebeu isso, se levanta, tira as suas vestes de cima, a sua capa, fica com apenas uma roupa simples, um vestido simples que ficava por baixo, pega uma toalha que estava perto, cinge-se com essa toalha, pega um balde d'água, uma bacia de água e vai lá, provavelmente primeiro no pé de Pedro, e começa a fazer o gesto de quem vai lavar. Por que ele fez isso? Também na cultura oriental, lavar os pés uns dos outros não era tarefa de anfitrião, nem de homem importante na sociedade. Lavar pés das pessoas que estavam visitando a casa de alguém era tarefa para empregado, para servo, era tarefa para, na falta de servo, uma criança, e na falta de um servo de uma criança, mulher. Só. Homem algum, que queria ser um homem bem quisto na sociedade, se prestava a esse papel. Porque era um papel considerado para pessoas ralas, pessoas de menos importância social. Então chega Jesus e se levanta no meio da ceia e faz esse papel de um servo. Ele se prepara todo, com uma bacia de água, chega no pé de Pedro e diz: olha, vou lavar aqui. Pedro acha estranho aquilo. O senhor vai me lavar? Não é coisa nenhuma. O senhor não vai me lavar, não. Aí Jesus dá uma palavra para ele, que a gente acabou de ler aqui: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Ali Jesus estava querendo trazer para Pedro e para os discípulos uma derradeira lição de humildade. Ora, a lógica é a seguinte: se Jesus é o Senhor e Mestre, estava disposto a fazer aquilo, ser servo para os discípulos, que dirá os discípulos entre si? E para pensar, quem aqui já teve irmão na vida? Quem teve um irmão na sua casa, criado junto com aquele irmão? Já parou a pensar por que irmão briga tanto? Por que irmão implica tanto um com o outro?
A galera está rindo aí, né? Adolescente, então, né? Se tem irmão ou irmã, adora implicar. Por quê? Será que tem alguma lógica para isso? Tem. O irmão implica muito com o outro porque o irmão é igual ao outro. Não é nem maior nem menor, é igual. Se é igual, se um privilegia, um irmão é privilegiado, o outro vai chiar porque eu sou igual a ele, porque ele está recebendo uma coisa e eu não sou, eu não estou recebendo. Já, por exemplo, se fosse para os discípulos lavarem os pés de Jesus, era tranquilo, não era? O povo ia lavar tranquilamente. Mas quando é para lavar os pés uns dos outros, aí a história muda. Porque Jesus é maior, mas o outro discípulo é igual a mim. Por que eu tenho que lavar o pé dele, se eu sou igual a ele? O que Jesus está então demonstrando aqui é que nós temos que ter uma atitude de humildade, até para quem é igual a mim. Em outras palavras, eu tenho que considerar o meu irmão, que é igual a mim, como se eu fosse inferior a ele. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. A palavra para servo que aparece na sua Bíblia, em grego, é doulos. Doulos também pode ser traduzido, dependendo do contexto, como escravo. Você consegue imaginar um Deus todo-poderoso, grandioso, sendo escravo da humanidade? Mas pode pasmar você, foi isso que Jesus fez. Quer ver? Abre rapidinho lá, em Marcos 10, 45. Marcos 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Aí está escrito o seguinte, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E fazer o quê? Dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio, no original grego aí não é doulos, não, aí é diáconos. Diáconos, o diácono é o servidor, aquele que serve. Então Jesus veio para servir, veio para ser diácono, veio para servir a toda a humanidade. Como que ele veio servir? Qual foi o serviço que ele prestou para a humanidade? O serviço que ele prestou foi o mesmo que o Pai estava disposto, que a gente conhece bem o texto, lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus também amou o mundo de tal maneira que ele deu a própria vida. Então, nós vemos aqui, desde o jardim do Éden, é o Pai se prostrando para conversar com o ser humano, para ter um relacionamento com o ser humano, buscando o ser humano e pagando o preço necessário para isso. Você vê Jesus vindo aqui na terra, mostrando ele sendo a própria imagem do Deus Pai Todo-Poderoso, pisando aqui na terra. Ele já estava aqui nesse momento, também fazendo a mesma atitude do Pai desde o Éden, buscando o ser humano e pagando o preço que era necessário para poder alcançar esse relacionamento. E você vai percebendo que, de acordo com o que a Bíblia ensina, a humilhação de Jesus começou muito antes dele sofrer e ser crucificado. Você vai percebendo também que quando vai lá na economia da eternidade, ele decide com as pessoas da Trindade o seguinte: olha, vamos salvar essa humanidade, e é o Filho que vai descer e vai tomar a forma humana, e tudo vai acontecer desse jeito. Quando essa decisão foi tomada na eternidade, e quando efetivamente o Verbo se fez carne, que nós comemoramos há pouco tempo no Natal, quando efetivamente isso aconteceu, já começou ali o estágio de humilhação do próprio Deus. Quer ver agora o último texto? Filipenses capítulo 2. Filipenses
capítulo 2. Aqui você vai ver como Deus quis chegar às últimas consequências para restaurar o relacionamento conosco que havia sido perdido. Olha o que diz aí. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você percebe aqui, meus amados, que o mesmo problema que os discípulos estavam tendo lá na discussão sobre quem era maior do que quem, Paulo teve que lidar com esse mesmo problema lá na igreja de Filipos. Alguns irmãos discutindo sobre a primazia na igreja. E então Paulo falou o seguinte: olha, vocês devem ter o mesmo sentimento que Cristo teve. E por que vocês precisam ter o mesmo sentimento que Ele? Porque Ele não se apegou à sua posição de Deus. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus sempre foi Deus. Mas o texto fala aqui o seguinte, que Jesus não se apegou a essa condição de ser a imagem de Deus, de ser como Deus. Ele não considerou isso como coisa essencial. Sabe por quê? Porque lá no Éden, voltando lá para o Éden, quando Satanás fez a tentação para Eva e depois para Adão, qual foi o grande gatilho que ele usou para poder os dois caírem em tentação? Você pode ser igual a Deus. Adão e Eva não eram Deus, mas queriam se apegar a serem como Deus, e se apegaram a essa ideia para tentarem, segundo a cabeça deles, serem melhores. Jesus era Deus em essência. Jesus é Deus em essência. Mas ele não se apegou à sua condição de ser Deus, como Adão e Eva se apegaram lá com aquela ideia. Ele não se apegou a isso, ele abriu mão. Ele abriu mão de toda a sua prerrogativa divina para poder viver aqui na terra a experiência do que é ser um ser humano. Ele não se apegou a isso como Adão e Eva fizeram lá no Éden. Ele abriu mão, porque o texto nos diz aqui que ele veja aqui como está, sendo em forma, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa palavra usurpação, na língua portuguesa, em algumas versões, ela foi mal traduzida. No original grego, a ideia que traz ali é de que Jesus não considerou o fato de ele ser, como Deus, algo tão essencial para a sua própria existência, a ponto de se apegar aquilo e agarrar. Não, ninguém tasca, isso aqui é meu, ninguém mexe. Ele não fez assim. Ele abriu mão. Ele abriu mão, porque ele estava disposto a seguir a orientação que o Pai havia determinado com ele na eternidade. Ele então abre mão disso, abriu mão disso. E você imagina, se você hoje, aqui, nessa igreja com a cadeirinha acolchoada, o ar-condicionado ligado, lá fora está o calor daqueles. Você imagina você abrir mão
desse conforto que você tem aqui na igreja, para atender, por exemplo, um chamado de Deus para ir pregar o Evangelho, lá no escafundó do Judas, que nem ventilador tem, e você enfrentar esse calor e dormir nesse calorão, sem ter nenhum tipo de conforto, você faria isso? Se Deus chegasse para você, meu servo, minha serva, vai pregar a minha palavra lá no Iraque, você vai? Se você tiver certeza que foi Deus que chamou, você vai abrir mão disso? Alguns eu sei que abririam mão. Eu confesso para vocês, eu teria dificuldade. Mas se é Deus que está me chamando, eu vou obedecer. Não é? E torcendo o nariz, mas vou. A questão é, Deus esteve disposto a abrir mão da sua própria prerrogativa divina. Você imagina Jesus Cristo, Filho, Deus Filho, sendo todo poderoso, não tendo nenhum tipo de limitação, e por um tempo escolheu por livre e espontânea vontade pisar nessa terra, suar como a gente sua, enfrentar calor, enfrentar fome, enfrentar sede, enfrentar qualquer tipo de dificuldade, e depois enfrentar também problemas de relacionamento, porque ele queria amar todos, mas todos não queriam amá-lo, a ponto dele morrer na cruz. Tudo isso ele sofreu, querido, porque ele, desde o Pai lá no Éden, ele queria resgatar o relacionamento com a humanidade. E agora você vai perceber, eu acho que você vai se arrepiar como eu arrepiei quando discuto isso. O texto aqui também fala que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, abrindo mão da sua divindade, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Servo aqui em grego é doulos, escravo. Como ser humano, ele foi ainda aumentando o seu nível de humilhação, abrindo mão da sua condição de Deus, foi aumentando o seu nível de humilhação e chegou a ser servo, inclusive dos próprios seres humanos. Essa é uma atitude interessante para nós, porque ela demonstra para nós o quanto esse Deus nos ama. E tudo isso ele fez, inclusive a própria aniquilação da sua condição de divino. Entenda, não quer dizer que Jesus deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Em todo momento Jesus foi Deus. E foi também 100% homem. Mas para poder viver a sua humanidade em 100%, ele teve que deixar lá no céu, em stand-by também, alguns dos atributos de Deus. Quer ver? Como ser humano, nós temos que obedecer à lei da física. Nós só podemos ocupar um lugar no espaço naquele momento. Como Deus, Jesus podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Mas enquanto Jesus viveu a sua humanidade aqui na Terra, ele não era onipresente. Ele teve que pisar aqui como nós pisamos. Ele se autolimitou, e a palavra em grego que aparece aqui para essa autolimitação é kenosis. A palavra kenos significa ele se autolimitou. Ele, por espontânea vontade, não quis usar o poder que ele tinha por direito para poder viver plenamente essa humanidade. Ele fez isso. Então você precisa entender uma coisa, querido. A humilhação de Jesus foi chegando a níveis que nem mesmo nós desejamos que chegasse. E quando tudo isso aconteceu, ele sofreu a morte. A morte física mais envergonhadora da época. E a mais sofrida, mais doída, que era a morte de cruz. Do ponto de vista emocional, Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, passar por todo aquele processo,
Ele estava enfrentando ali as maiores agonias que um ser humano pode aguentar. A agonia de Jesus era tanta que lá no Getsemane, o texto de Lucas diz que ele estava ali suando gotas de sangue. Esse suor de gotas de sangue era algo que só acontece ainda hoje. Nós podemos enfrentar isso se a gente passar por um estresse tremendo, muito grande. Jesus enfrentou aquilo, ele enfrentou a agonia física, ele enfrentou a agonia emocional, ele enfrentou a agonia espiritual. Eu vou dizer para você algo que vai te arrepiar agora. Existem 3 tipos de morte na Bíblia: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física você conhece bem. Hoje mesmo o pastor Dário foi lá no enterro lá do pastor Davi, que faleceu. A morte física todos nós conhecemos. Infelizmente faz parte da nossa experiência. A morte espiritual, especialmente aquele que conhece a palavra de Deus, também já experimentou. Porque todo ser humano já nasce morto espiritualmente. Precisa então aceitar a Cristo como Salvador para ser ressuscitado, para ser revivido espiritualmente e daí a ter um relacionamento com Deus. Mas a morte eterna, ela está reservada para aqueles que nasceram nesse mundo e não resolveram a sua morte espiritual em vida carnal, e partiram para a eternidade sem um relacionamento com Cristo, portanto partiram sem salvação. Aqueles que partem para a eternidade sem salvação, eles enfrentarão o pior tipo de morte que ainda há por vir, que é a morte eterna. É a morte por de toda a eternidade separado de Deus. Agonia, sofrimento, como diz a Bíblia, no linguajar da Bíblia, choro e ranger de dentes. Eu pergunto para você agora, quando Cristo estava na cruz, ele clama ao Pai e falando em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Que tipo de morte era que ele estava enfrentando ali, além da morte física? Você pode pensar comigo. Ele estava enfrentando ali, ainda que seja por um tempo, as agruras da morte eterna. Todo aquele sentimento de estar distante de Deus e não poder chegar até Ele. Logo Jesus, que toda a sua vida, desde que nasceu aqui na terra, ele viveu sempre em íntima comunhão com o Pai. No momento da morte, eu não sei se ele provavelmente tenha sido esse o maior sofrimento que ele enfrentou. Mais do que os cravos, mais do que as chibatadas que ele levou, mais do que a coroa de espinhos. A ausência do Pai, porque o Pai não podia estar onde o pecado está. O Pai não podia estar ali presente, ajudando o seu filho, amenizando a sua dor, porque ali ele estava carregando toda a carga de pecado, meu e seu. A morte eterna que estava reservada para todos nós, estava ali sobre os ombros de Jesus, como o Cordeiro de Deus. Ele estava enfrentando o que nós não temos coragem de enfrentar. E glórias a Deus, porque eu estou livre dessa morte eterna, por causa desse sacrifício de Cristo na cruz em meu lugar. Tudo porque o meu Deus, o único e verdadeiro Deus, Ele quis me buscar desde a eternidade. Porque Ele fez questão, Ele se importou de ter um relacionamento comigo. Meu amado, começa a pensar na sua própria vida nesse momento. Nós já vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero lhe perguntar nessa hora: você já agradeceu a Deus por esse tipo de sacrifício que Ele fez por você? Por que eu pergunto isso? Porque a gente fica tão atarefado com as coisas da vida. Quando sobra um tempinho de férias, a gente quer curtir praia, quer curtir piscina, quer curtir um monte de coisa.
Mas às vezes a gente esquece, até na época de férias, a gente nem ora, nem pega na Bíblia. Você pode tirar férias do seu trabalho. Às vezes você consegue até tirar férias de situações da sua família que você quer se ver livre. Mas, querido, não pense jamais no seu coração em tirar férias de Deus. Porque Deus não pensou em tirar férias da humanidade. E olha que Ele teve bastante motivos para isso. Mas em todo momento, Deus quis pagar o preço da proximidade com a gente. Pensa nisso, meu querido. E enquanto nós vamos nos preparar para tomarmos a ceia, eu vou convidar já os oficiais para que estejam aqui, os oficiais presentes, o irmão Silvio também, para estar vindo aqui me ajudar com a ceia. Mas antes de servir a ceia, antes disso, eu quero convidar você que ainda tem saúde para fazer isso, tá? Se você não tiver condição de fazer isso, não precisa fazer. Mas você que tem saúde para se ajoelhar, para fazer um prosquiléu agora, para você se ajoelhar na adoração ao Senhor. Se você tiver condição de fazer isso fisicamente, eu te convido a fazer isso junto comigo. Porque nós estamos ajoelhados agora. Nós vamos estar ajoelhados. E nesse momento em que você vai estar ajoelhado junto comigo, nós vamos estar agora. Se você puder, quiser fazer isso, pode fazer. Esteja livre para fazer isso. Antes de participarmos da ceia do Senhor, se você tiver pecados não confessados, que você se lembra, você vai confessá-los agora. Se você provavelmente tenha pecado e não se lembra de qual é o pecado específico, não há problema, você coloca isso também diante do Senhor. Mas antes de você participar dos elementos, confesse a Deus agora os seus pecados. Purifica a sua mente, o seu coração, a sua vida. Coloca diante do Senhor o ano 2015 que está aí aberto para você. Fala com teu Deus agora, em nome de Jesus. Senhor, a tua presença nos encontramos, ó Deus. E nós te exaltamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de servir a um Deus que nos ama incondicionalmente. Nós te exaltamos, ó Deus, porque apesar dos nossos pecados, tu permaneces fiel, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Nós pedimos a ti perdão, Senhor. Os teus filhos estão falando contigo neste momento. Alguns confessando pecados muitas vezes inconfessáveis aos homens, mas o Senhor sonda os corações, o Senhor sonda as mentes de cada um de nós, e diante do teu altar, ó Pai, nada pode ser apagado, nada pode ser esquecido, mas o Senhor, ó Pai, está neste momento sondando as nossas vidas, ó Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor, tenha misericórdia e aceite toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e a nossa confissão de pecados, porque isso é adoração diante do Senhor. Quando falamos para Ti daquilo que nos incomoda, daquilo que nos afasta do Senhor, a Tua palavra diz, ó Pai, que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar esses pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como o teu servo Davi no passado disse e clamou a Ti que Tu o purificaste com o soco, nós pedimos, purifica o nosso coração, ó Deus. Sonda o nosso coração e veja se há algum caminho mau. E havendo caminhos maus, ó Deus, que o Senhor mesmo esteja nos purificando, porque por nossa própria força nós não temos, ó Pai, condição de nos purificar. Haja, Senhor, conforme o teu querer. E nesse momento, ó Pai, prepara-nos para que possamos participar da ceia do Senhor. Não deixa que estejamos participando dos teus elementos, ó Pai, de modo leviano, mas que possamos, Senhor, em nome de Jesus,
alcançarmos misericórdia diante do Senhor. Ó Pai, mediante um coração quebrantado e contrito, que a Tua palavra diz que o Senhor não desprezará. Cuida de nós agora, nesse momento. Atua com o Teu Espírito Santo onde eu não posso chegar. Age conforme a Tua vontade. É como nós te pedimos ajoelhados, prostrados ante a Teus pés. Em nome de Jesus, assim nós oramos.